29 de novembro. Vende tudo e dá aos pobres. Vemos em Mateus capítulo 19, versos 16 em diante. Eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás, e assim estará amando o seu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem rico ouvido essas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então nós vemos esse jovem, provavelmente fazia parte do governo ali daquela região, muito rico, muitas propriedades. E ele agora foi desafiado. Você guarda os mandamentos? Sim, eu guardo esses mandamentos relacionados ao meu semelhante. Então vende tudo que você tem, dá para eles. Depois vem e seja meu discípulo. Um dos 12. Você vai ser o meu discípulo. E ele baixou a cabeça, triste, e saiu desanimado. Primeiro, porque Jesus provou que ele não guardava os mandamentos de Deus, porque não amava o seu semelhante. Segundo, não acreditava no reino de Deus, porque ele achava que as posses eram mais importantes do que o reino de Deus. E terceiro, ele não queria ser um discípulo de Jesus. Vem e segue-me. Ele não queria essa vida. E queria continuar do jeito que estava. E achava que estava salvo. Em Mateus 19, 24, Jesus continua analisando, falando o seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não significa que os ricos não serão salvos. Significa apenas que, se essas pessoas não forem cuidadosas, suas riquezas podem ser um impedimento para a salvação. No fim, os ricos e pobres terão o mesmo destino, a sepultura. A despeito do que o dinheiro possa comprar, ele não pode isentar ninguém da morte. Essa isenção da morte acontece apenas como um presente oferecido gratuitamente para os pobres e ricos por Jesus. Então, em São João 11:25, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora, São Lucas 19, de 1 a 10, nós vamos ver outro rico. O primeiro rico não aceitou, só que esse rico agora vai aceitar. Aceita. 19:1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia,
por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, que é uma figueira, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É uma coisa que foi o contrário do jovem rico. O jovem rico tinha muitas propriedades, não queria saber de nada, apenas a letra da lei, não o espírito da lei. Mas Zaqueu, que não conhecia Jesus, ele queria conhecer, estava procurando Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Porventura seria este o Messias? Eu quero ver. Só que havia uma multidão que o impedia. Mas ele não se contentou. A vontade de conhecer Jesus, o propósito que ele tinha, era maior do que os impedimentos. E ele subiu numa árvore. Imagine que convicção que ele tinha de que ele precisava conhecer Jesus. Um homem pobre subir numa árvore, um mendigo, ninguém vai reparar. Mas um homem rico ter a humilhação de subir numa árvore para ver uma pessoa pobre como Jesus, mas ele nem pensou nada disso. Ele tinha o seu foco, era conhecer Jesus, era ver Jesus. Eu quero apenas ver Jesus. E ele subiu então naquele sicômoro, que é uma figueira, e ali ele olhou, ficou olhando Jesus. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus estava ali conversando, fazendo, curando as pessoas, isso foi fortalecendo a sua fé. Mas ele, logicamente, como um ser humano, tinha suas limitações. Ele também tinha, ele não ia ficar ali se aparecendo, ele procurou se esconder ali para ninguém ver aquela situação. E Jesus continuou a sua caminhada e passou alguns metros depois debaixo da figueira. Parou e quando Jesus para, todos param. Aonde Jesus olha, todos olham. Silêncio. E ali Jesus olha para cima e todos olham. Lá estava Zaqueu. Todos conheciam Zaqueu. Zaqueu é aquele homem que roubava, era judeu e roubava o próprio povo judeu, o povo dele. Era detestado. Era uma pessoa que persona não grata para todos. Ninguém queria ter amizade com ele. E Jesus, então, olhando para cima, viu Zaqueu. Provavelmente Zaqueu teve aquele gelo, né? Que Jesus vai me repreender agora pelos meus pecados? O que eu estou fazendo aqui, sendo um pecador? Mas Jesus, então, olha para ele e diz: Zaqueu, chamou pelo nome.
E aí acho que ele ficou mais impressionado ainda. Desce depressa, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. Ele ia pousar lá, ia comer, ia tomar banho, ia dormir, ia ter um período longo na casa dele. Não é qualquer um que tinha esse privilégio. E ele desceu rapidamente. E Jesus o abraçou, sorriu para ele e foram para a sua casa. Não sabemos o que Jesus falou nesse período todo ali para Zaqueu. Mas Zaqueu, então, em algum momento, ele diz para Jesus: Jesus, eu tomei uma decisão. Resolvo dar metade da minha fortuna para os pobres. Lembra do jovem rico? Jesus falou: vende o que você tem e dá para os pobres. E ele ficou. Mas Jesus provavelmente nem falou isso para ele. Porque quando você guarda os mandamentos de Deus, você ama o seu semelhante, principalmente os pobres. Ele falou de duas classes. A primeira classe são os pobres. Então vou dar metade do que eu tenho para os pobres. A outra metade eu vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu roubei. Então provavelmente ele ia ficar com pouquíssima coisa. Ele vivia roubando. Mas ele não se incomodou com isso, porque era mais importante a parte espiritual do que a parte material. E Jesus então fala para ele: Zaqueu, hoje chegou salvação na sua casa. Sabe o que Jesus queria dizer? Que Jesus entrou no coração dele, porque a palavra Jesus significa Salvador. Chegou o Salvador na sua casa. Chegou a salvação no seu coração. Você está provando que guarda a lei de Deus, que ama o seu semelhante. E Jesus ficou muito contente com ele. Em Mateus 16, 26 diz assim: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma, da sua salvação, da sua vida? Que Deus nos abençoe para que possamos ter o mesmo procedimento nas situações em que nós encontramos diante de Jesus. Crer em Jesus, crer em suas promessas e guardar os mandamentos pelo Espírito e não só pela palavra.